livro de Romanos, a própria carta, mas deixa no capítulo 5. Quero, meus irmãos, estar continuando. A gente tem bastante maneiras, né, de a gente conduzir o culto de quarta-feira, um culto menor, mas dividido, né, no pouco tempo em oração e exposição. Então, eu tenho feito, nós fizemos um bom tempo de estudo voltado para as orações na Bíblia, pegamos várias orações e ficou um bom tempo, acho que deu mais de um ano. Ainda não voltei para lá, mas tem ainda muitas orações que a gente pode esmiuçar um pouco mais. Mas eu dei uma parada, estamos aqui na nossa confissão de fé, e também é bem atrativo olhar para a confissão de fé. E o item 5 da nossa confissão de fé, ela fala sobre justificação, na nossa confissão. Justificação é um dos pilares da nossa fé, a gente entender a justificação, saber que ela aconteceu de fato, é inclusive uma expressão bíblica, bem encontrada nas Escrituras Sagradas, principalmente nas palavras de Paulo. Paulo tratou a justificação como uma teologia bem profunda, ele desvencilhou para nós, né? Ele trouxe clareza e luz a essa expressão, a gente conseguiu entender melhor. Mas na nossa confissão de fé diz assim, o ponto 5, da justificação, e aí diz assim, nossa afirmação: cremos que a grande bênção evangélica que Cristo assegura a tanto quantos crerem, nele é a justificação. Que a justificação inclui o perdão de pecado e a promessa de vida eterna sobre os princípios da justiça. Que ela é aplicada não em consideração de quaisquer obras de justiça que nós temos feito, mas exclusivamente através da fé no sangue do Redentor, em virtude do que a sua perfeita justiça é livremente imputada a nós, por Deus, mediante a fé, que leva-nos para um estado da mais abençoada paz e favor com Deus, e nos assegura as bênçãos necessárias para o tempo e a eternidade. Então, é assim que nós afirmamos a justificação. A Bíblia fala isso e nós afirmamos como nós cremos a justificação. Aqui não está nada diferente do que as Escrituras Sagradas elas nos mostram. E aí, o texto que eu quero chamar a atenção para os irmãos é 5 de Romanos, o verso 1, podemos ler o 2 também, eu acho que é bem cabível, e ele diz assim: portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Paulo ele desenvolve, se você pegar mais adiante os demais versículos diversos, ele vai trazer o tema da justificação, dessa justiça de Deus imputadas a nós, repetitivamente, porque de fato isso é ênfase. Deus está permitindo que nós entendamos como Ele trabalha a nossa transformação. A gente ouve muito falar da salvação de uma forma muito mais ampla, ou da nossa conversão, tudo isso está dentro desse plano, né, de Deus maior. Né? A gente fala salvação, mas está esmiuçado. Por exemplo, quando a Bíblia nos ensina que nós nascemos de novo, a Bíblia está falando de regeneração. Essa expressão regeneração, a gente vai encontrar ela nas Escrituras, mas de uma forma muito especial, até mesmo em João 3, quando Jesus fala para Nicodemos que ele precisava ser regenerado. Olha, Nicodemos, sem regeneração, você não conhece a Deus de verdade. Nicodemos, um homem respeitado, um mestre em Israel. Jesus, começando aos olhos dele, um rapaz novo, sem, vamos botar autoridade, ainda que quando Nicodemos vai até Jesus, ele reconhece a autoridade em Jesus, mas não era assim que os outros viam.
E agora ele vira para Nicodemos: Nicodemos, se você não for convertido, a expressão lá é regeneração, você não pode ver a Deus. Aí, meus irmãos, nós percebemos que Deus trabalha alguns processos que a gente nem enxerga isso, mas eles acontecem em nós. Deus opera em nós. Primeiramente, esse chamado divino por Deus a nós, e Deus vai operando em nós aquilo que nós não temos condições de fazer. Precisamos lembrar que Paulo mesmo fala em Efésios, quando ele diz que somos mortos. Eu já repeti isso diversas vezes aqui, porque nos ajuda a entender a nossa condição. E esse morto, não é que as pessoas estão mortas, elas estão vivas, mas mortas espiritualmente. Esse problema da queda, ele foi tão catastrófico que as pessoas não conseguem desejar Deus. O homem, pela vontade dele, muitas vezes ele quer Deus, mas ele não quer ficar com Deus. Ficar com Deus, agora estou falando no sentido realmente de crendo, viver com Ele, é prejudicial ao mundo de pecado, porque é contraditório. Ninguém decaído deseja santidade, porque a santidade se opõe naturalmente aos meus desejos pecaminosos. Por isso que não é desejado. Por isso que Deus não é desejado. Por isso que o Evangelho não é desejado. Por isso que nesse mundo, o Evangelho, ele é como, de fato, diz John Stott, né, que ele é uma contracultura. Não deveria ser. Não deveria ser. O mundo é criado por Deus e é governado por Deus em última instância. Mas é a contracultura, o Evangelho não é desejado. Não é desejado porque o Evangelho, ele fala da santidade, da transformação. Então esse Deus, se Deus não operar, ele não nos regenerar. É Ele, é a partir dele que nós conseguimos voltarmos para Deus. É a partir da operação de Deus em nós que nós conseguimos olhar agora então para Deus e poder responder positivamente, porque na condição anterior não conseguimos. Dentro de todo esse processo que Deus opera em nós, que a gente pode falar que é instantâneo, não tem problema nenhum. Mas está acontecendo tudo isso. E um deles, então, é a justificação que Paulo desenvolve de uma maneira muito maravilhosa em vários textos. No capítulo 8 também, no capítulo 3, no capítulo 4, ele conta a história da fé de Abraão, mas ele vai tratar também do Abraão que foi justificado por Deus através da sua fé. Agora, Paulo diz então que, ele diz assim, portanto, justificados pela fé que Deus vai operando em nós, temos paz com Deus. O que significa justificado, então, como uma operação quase que final de Deus em nós? Ela não é final, porque você sabe que o processo, quando eu estou usando a palavra processo, a expressão processo, talvez não seja melhor. Mas quando nós falamos de salvação, meus irmãos, nós estamos falando de uma porção de coisa, como eu disse agora há pouco, que está acontecendo. Por exemplo, se você está salvo, a salvação ainda está operando na sua vida. Existe um tempo em que nós estamos vivendo agora como cristãos, que é o tempo da santificação. Deus está operando em nós, o Espírito habita em nós. Essa santificação está dentro do escopo da salvação de Deus. E quando que essa salvação, então, ela se completa? Ela se completará no dia em que o Senhor Jesus Cristo voltar e nos levar para junto dele para sempre. Porque aí esse corpo nosso será transformado, glorificado. Não haverá mais pecado em nós. Mas até lá, esse trabalho da salvação é um trabalho muito mais amplo. A primeira etapa, então, é quando nós fomos libertos da condenação do pecado. Libertos da condenação do pecado. Não libertos do pecado. Mas é interessante que, libertos da condenação do pecado por operação de Deus em nós, o Espírito habita em nós, Deus nos dá a palavra, o conjunto palavra e Espírito vai nos ajudando no processo, então, da santidade de nós. É Deus operando. Por que o Espírito Santo
habita em nós? Por que há a promessa dele? Porque Cristo volta. Se Cristo não volta, se Cristo não ressuscita, se Cristo não volta para o céu, o Espírito não desce e não habita em nós. Bom, agora ele habita em nós. Nós temos a expressão melhor, aquele livro que está sendo estudado no sábado, maravilhoso. Ele vai tratar disso, dessa operação de Deus de santidade, né, em nós. Eu queria lembrar a expressão, mas ela está me fugindo. Mas Deus vai operando em nós, então, essa santidade por meio do Santo Espírito que em nós habita. O que eu queria lembrar é isso, justamente a imagem de Deus, porque o livro trata disso, é bíblico. O homem não perde a imagem de Deus, nenhum homem, nenhum ser humano. Animal sim, não tem imagem de Deus, mas o ser humano tem. Então se a gente fala assim, mas o homem que não crê em Deus, ele é a imagem de Deus? Sim, imagem de Deus. Ele é inteligente, ele cria, ele faz, ele é a imagem de Deus. Porém, o Anthony Roy Campbell, ele vai tratando naquele livro lá de uma forma maravilhosa, que até mesmo a nossa conversão agora, esse trabalho de Deus em nós, através da salvação, nos faz agora muito mais parecido com Deus do que as pessoas sem Cristo. E ele diz mais, e quando então seremos imagem plena de Deus? Na glória celeste, sempre, na glória celestial. Quando então ele trata que nós somos justificados, aqui é um ato de fórum, é um julgamento, está acontecendo um julgamento com a visão da Bíblia, quando trata de justificação, ela está falando como se imaginasse um julgamento num fórum, né? No nosso caso aqui da cidade. Onde tem juiz, tem réu, tem acusador, tem defensor. Mas nesse momento, nós somos acusados por causa do nosso pecado. Mas aqui, Deus está na justificação, esse ato da justificação, é quando Deus está decretando nesse julgamento, é como se estivesse acontecendo agora. Deus está decretando a nossa libertação, a nossa não condenação. Então vamos lá, o diabo está dizendo que nós somos pecadores, nós recaímos, fizemos isso, fizemos aquilo lá. E Deus bate o martelo, nos considerando não condenados. Eu queria lembrar outra palavra também, não condenados. Ele nos absolve. E por causa de quê? E baseado em quê? Em nós? Na nossa bondade? Em alguma coisa que nós possamos ter feito de bom? Não, nada disso. Não existe isso em nós. É tão somente pelo sangue de Jesus Cristo. Então não há como o diabo encontrar alguma falha nesse processo, porque Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. Por isso que falar da ressurreição no nosso próximo domingo vai ser uma coisa maravilhosa, a gente pensar na ressurreição. Hoje eu estava lendo um artigo, acho que de John Piper, se não me engano. E ele fala, se Cristo não ressuscitasse, aliás, 2 artigos diferentes, que eles falam se Cristo não ressuscitasse em palavras diferentes. Né? Nós não teríamos esperança. Ele fala, lista uma porção de coisa. Nós não teríamos isso, não teríamos aquilo. Mas Cristo ressuscitou, nós temos esperança, temos alegria, temos reconciliação com Deus. Tudo isso, meus irmãos, está nesse processo de libertação. Tudo foi feito por nós. Tudo foi feito por Deus, pela Trindade, em nosso favor. Então, a justificação é quando Deus diz o seguinte, olha, Cristo morreu na cruz, sendo Ele justo, e a justiça dele foi imputada. Não há como dar errado isso aí, é como se alguma coisa foi colocada em nós. E ela foi suficiente. Então o injusto recebe a justiça do justo. E nós somos então justificados. Não injustificados, mas justificados
diante do próprio Deus. Deus não tem que provar nada para o diabo, diante do próprio Deus. Nosso problema era com Deus. E Deus resolve o nosso problema com Ele. O problema é que nós causamos e criamos, nos afastamos de Deus. Deus nos reconcilia, resolve, concilia-nos com Ele novamente por meio de Jesus Cristo. Então, essa é a justiça aplicada a nós. Não operada e não realizada e não feita por nenhum de nós. Não temos capacidade. Se Cristo não morresse por nós, nós não teríamos motivação nenhuma para estar aqui nesse lugar, nesse dia. Ele diz que nós temos paz com Deus por causa disso. Olha, é reconciliação. Não tínhamos paz anteriormente. O mundo não tem paz com Deus. Mas por causa de que nós fomos justificados por Deus, nós temos paz com Ele. Somos aceitos. Não há uma intriga, uma briga. Nós fomos reconciliados. Romanos 8 é maravilhoso ler também o princípio. Aliás, vamos ler. Acho que Romanos 8. Portanto, olha só, Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. É obra de Deus. Mas ele vai continuar, já terminando, né, no capítulo 5, verso 1. Temos paz com Deus por meio de quem? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio, no verso 2, de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça. Essa graça disponível que nós não conseguíamos tocar nela e alcançá-la e pegá-la para nós. Se Deus não as desse a nós por meio de Jesus Cristo. Daí então nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eu quero ler o 1:17 de Romanos também. Esse foi o texto que inspirou muito Lutero a entender, né, aquela luta que ele tinha com relação à salvação. Ele estava na igreja, ele era um monge, ele era um padre. E ele tinha uma aflição, ele tinha um conflito espiritual, ele não conseguia compreender, essas coisas mexiam com ele, ele achava que de repente ele ia morrer e ia para o inferno. Como que esse homem pregava para as pessoas? E ele vai compreender, lendo Gálatas, lendo Romanos, mas ele lá aqui diz assim, pois a justiça de Deus, né, se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo, ele viverá pela fé. Porque sempre que a gente vai falar de salvação, justificação, operar de Deus, é por meio da fé. A fé que Deus opera em nós. E ela está anunciada, essa justiça ela está anunciada no Evangelho. O Evangelho diz que essa justiça se manifesta por meio do Senhor Jesus Cristo. É Ele quem nos justifica. Então, meus irmãos, deve haver no nosso coração uma grande alegria, porque Deus ele não deixou nada pelo meio do caminho, não ficou pontas soltas, não ficou alguma coisa que a gente possa olhar e falar, está falho, há dúvida. Ontem eu ouvi um irmão aqui da igreja, ele estava no trabalho dele, pude ir lá, e ele falava, que alegria, que satisfação, eu saber que Deus me salvou em Cristo, assim mesmo, nesses tons. Que satisfação, é bom ouvir isso. Ele entendeu. Ele está dizendo o seguinte, eu não tenho temores. Eu entendi que Cristo de fato me libertou. Isso, meus irmãos, deve nos alegrar. A doutrina da justificação precisa ser uma doutrina bem compreendida por nós. Por isso que nós estamos afirmando ela na nossa confissão de fé. Nós cremos que Deus nos justificou por meio do Senhor Jesus Cristo. E uma vez justificados, né, por ser uma operação de Deus, nós de fato estamos libertos, estamos seguros, né? Temos paz com Deus. Não há nada que deixa alguma dúvida no nosso coração com relação ao que pode acontecer amanhã. Né? Amanhã pode ser que eu morra, isso com certeza vai acontecer, uma hora, né? Mas é só uma passagem, é só um tempinho.
né? É só um momento em que nós nos encontraremos para sempre com o nosso Deus. Tudo isso porque Ele nos amou e deu seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário, pagar o preço e o seu sangue nos purificar de todo pecado. Louvado seja Deus por isso. Muito bem, meus irmãos, nós vamos prosseguir orando também ao Senhor por nossas necessidades.